E aí galera, beleza? Bem-vindos a esse mini curso de realismo com lápis de cor, onde a gente vai fazer um desenho realista com base nessa foto, que é uma imagem da Alita, aquela guerreira androide, um filme bem interessante. Eu achei uma imagem interessante também. A gente vai fazer um pouco maior que isso, e aqui dá pra gente trabalhar um pouco de tudo, desde textura de pele. Aqui assim tem bastante textura, tem a textura da íris, tem os cílios, cabelos, uma parte bem escura, uma parte bem iluminada, tem os dedos aqui também. Ou seja, tem bastante coisa pra gente trabalhar, as técnicas para fazer um desenho realista de um retrato, tá ok? A ideia desse conteúdo aqui é trazer para você um conhecimento básico, mas ao mesmo tempo abrangente, sobre características do papel, dos lápis e como escolher as cores e também aplicar o sombreamento, as texturas no papel para alcançar um desenho realista com um efeito bem interessante, tá ok? Então, primeiramente, quero agradecer a Companhia do Papel que mandou esses lápis para mim, e esse vídeo está sendo feito em parceria com eles. E esses lápis Tris, eu escolhi eles por ser um lápis de bom custo-benefício. Eu tenho visto outros artistas usarem, alcançarem resultados bacanas também, e eu tive curiosidade de testar e trazer esse conteúdo para vocês, já usando um lápis um pouco mais acessível. Porque eu tenho aqui inclusive um lápis mais caro, que são esses Prismacolors, tem de duas cores também. São excelentes, só que eles são bem mais caros. E eu queria trazer um lápis mais barato tanto para vocês quanto para mim, mais acessível, que fornecesse uma boa qualidade também. Então a gente vai testar aqui na prática esses dois lápis e ver como que eles se comportam, quais são as principais características e diferenças entre eles, ok? Aproveito também para falar sobre a Companhia do Papel que mandou esses lápis. Eles são uma loja de materiais artísticos que você encontra qualquer coisa relacionada à arte, seja tintas, lápis, papéis, enfim, qualquer coisa que você precisar de materiais artísticos você encontra lá. Eles vendem também pelo site, eles têm a loja física e o site. O site você encontra de tudo e eles mandam para qualquer parte do Brasil que você tiver, tá ok? Vou deixar o link aqui abaixo na descrição. E uma novidade também quero compartilhar com vocês. Eles mandaram não só uma, mas duas caixas desse lápis, como você pode ver. Essa daqui tá lacradinha, ó. Eu nem abri, do jeito que eles mandaram tá aqui. E ao final dessa série de vídeos, desse mini curso, a gente vai sortear entre vocês, ok? Então não perca nenhum vídeo dessa série. Se inscreva no canal, ative o sininho aí para não perder nenhum vídeo. E ao final saber como participar para concorrer a esse sorteio. Antes da gente começar a testar os lápis, a gente precisa entender como funciona o papel, porque a característica do papel que vai definir como que o lápis vai se comportar sobre ele. Aqui você pode ver que tem diferentes tons. Alguns papéis são mais amarelos, outros são num tom mais azulado. Esse papel aqui é um bloquinho ali, tipo sulfite. Esse daqui é o lana. O lana, ele tem um tom bem assim, branco também, meio azulado, bem parecido com o tom do sulfite, só que ele tem uma textura mais interessante, ele é mais resistente e ele é mais grosso. Então isso é uma coisa importante também. O papel não pode ser muito fino. Esse daqui, ó, ele é muito fininho. Conforme você faz o preenchimento e força um pouco, ele acaba ficando ondulado e além disso, ele é extremamente liso e isso dificulta um pouco o pigmento do lápis aderir, porque uma coisa interessante também a gente prestar atenção é que o papel ele tem que ser um pouco liso para fazer desenho realista colorido, porque senão fica aquele aspecto muito áspero, sabe, que desenho muito rústico e não é isso que a gente quer. Mas também se for extremamente liso, como o lana ele é bem liso, vou mostrar aqui para vocês. Aqui dá para ver que ele praticamente não tem textura, uma superfície bem lisa, chega a ser meio acetinado. E isso, apesar de deixar o preenchimento bem lisinho, isso dificulta na hora de passar o lápis porque ele não adere muito bem. Agora quando a gente pega um papel bem texturizado, esse daqui é o lana, só que é o lana Decim 220 da Hahnemühle. Os dois são lana. Pode ver que os tons são diferentes, um é mais azulado, o outro é mais amarelado, só que um é bem texturizado e o outro é bem liso. Deixa eu pôr aqui para você ver a diferença. Tá vendo, ó?
Esse daqui é bem texturizado de baixo e o Lana é bem lisinho. Olhando o verso desse Lana Decim, ele já não é tão texturizado assim. Ele tem uma textura, mas é um pouco mais suave, tá vendo? Então aqui já fica um pouco mais interessante, porque a gente precisa de um pouquinho de textura para facilitar o lápis pegar no papel. Então nesse desenho aqui a gente vai fazer nesse Lana Decim, porque ele não é extremamente liso, ele tem uma texturinha aqui no verso dele, no caso. Eu não vou usar a frente aqui, porque a frente é muito texturizada, ele vai acabar atrapalhando, mas também ele tem uma texturinha aqui no verso, isso vai facilitar o nosso trabalho. Só para vocês terem uma ideia, eu cheguei a fazer um pouco desse desenho e tive que parar e começar tudo de novo porque não estava dando certo. Estava usando um papel bem liso, esse é um papel mais fino, é aquele Fabriano escolar, mais fino, acho que é 120 gramas, é bem fininho, só que ele é muito liso, ó. Não sei se dá pra ver bem aí a textura dele, que praticamente não tem textura, né? Isso dificultou um pouco o trabalho e acabou ficando com aspecto granulado, aspecto, tá vendo, de giz de cera nessa parte mais escura aqui à esquerda. Então, conforme você aplica camadas, o lápis colorido, o lápis de cor, ele tem um pigmento assim com cera. E essa cera vai acumulando, vai ficando esse aspecto estranho. Então eu acabei perdendo o desenho, não consegui deixar um resultado bacana e abandonei e decidi começar de novo. Então já aproveito já para falar sobre isso, por isso que é importante a gente escolher bem um papel na hora de desenhar. Vamos então a um pequeno duelo aqui, só para a gente ver se tem alguma diferença entre os lápis Prismacolor, que são esses aqui à esquerda, e esses Megasoft da Tris. Aqui eu separei algumas cores similares, conforme eu peguei alguma aqui da Tris, eu fui pegando uma parecida da Prismacolor para a gente testar aqui no papel, ver se tem muita diferença entre pigmento, enfim, vamos ver aqui na prática como que eles se comportam comparando um com o outro. Bom, primeiro vamos comparar aqui os pretos. Preto da Prismacolor aqui à esquerda e da Tris aqui à direita. Vamos fazer um pequeno degradê para ver como que eles se comportam aí comparando um com o outro. Ó, aqui eu estou no papel tipo sulfite, aquele bloquinho ali. E o lápis da Prismacolor, como você pode ver, ele é bem preto, bem macio. Eu estou aplicando uma intensidade média aqui, a força da mão. Não estou fazendo tão forte, mas também não estou fazendo tão fraco. E ele já consegue deixar um tom bem preto, tá vendo? E aí, conforme eu vou fazendo o degradê, ele vai ficando assim meio áspero, assim, o sombreamento meio granulado, porque ele é bem macio, ele é bem encerado também. Então esse lápis não é muito indicado para você usar num papel muito liso, que ele vai ficar aquele aspecto de giz de cera. O pigmento pega muito bem, facilidade. Aqui vamos fazer Tris. Primeiro contato, a gente já percebe ele um pouquinho mais seco. O pigmento não solta com tanta facilidade assim, mas ele consegue chegar num tom bem preto também, interessante. Não sei se tem alguma diferença de tom entre os dois. E ele facilita também fazer a transição. Por ser um pouco mais seco, você consegue controlar bem o peso da mão e fazer um degradê com mais suavidade. Vamos pegar então agora o marrom bem escuro. Esse da Tris é o marrom escuro mesmo. E esse marrom aqui, ó, Dark Umber da Prismacolor. Vou começar com Prismacolor, né? Mesmo esquema do preto, ele pega muito bem, só que ele é bem encerado. E você vai aliviando o peso da mão. Consegue um degradê tranquilamente, só que tem que trabalhar com a mão bem leve para você conseguir fazer o tom claro, porque o pigmento sai com muita facilidade. Já o marrom escuro da Tris,
É um pouco mais seco. O tom, obviamente, não vai bater, até porque eu não fiz questão de pegar o tom idêntico aqui. Até teria algum bem parecido, acho que esse aqui não ficou tão parecido assim. Mas só pra gente ter uma noção mesmo do lance de ser encerado, de ser daquele efeito granulado. Pode ver que aqui ele ficou um pouquinho mais granulado do que aqui. Então dá pra gente ter uma noção aí. Por fim, vamos comparar dois tons aqui meio de rosa, que é esse carmim aqui da Prismacolor, bem intenso, um rosa quase pink, né? Um rosa bem forte. E esse rosa salmão aqui da Tris, que já não é tão forte assim. E aí, galera, vamos fazer assim, ó. Vou procurar um aqui que seja mais próximo ainda. Vamos ver se eu encontro da Tris que seja bem próximo pra gente ter mais noção ainda. Ó, esse daqui, por exemplo, vermelho escuro, ele já é bem fartão, tá vendo? Então, ó, é muito relativo, igual eu falei. Não é porque é da Tris que vai ser sempre fraquinho. Depende da cor que você tá usando. Tem cores que ele não pega com muita facilidade. Você vê que o lápis ele é mais encerado e ele fica muito claro. Esse daqui já fica bem forte, tanto que ele ficou mais forte que esse. Então depende muito da cor que você escolheu para trabalhar. Então, ó, quais são as minhas impressões? Os lápis da Prisma, quase todos têm um pigmento bem intenso, ele é bem macio, ele pega com muita facilidade. Só que ele tem um problema de deixar um pouco áspero, porque pega com muita facilidade, fica aquele acabamento meio rústico. E também é muito encerado. Esse da Tris, ele é um pouco mais firme, então ele facilita as transições dos degradês aqui para a parte clara. Só que ele também é um pouco encerado. E aí é o problema, porque esses lápis da Tris, sendo normalmente o pigmento um pouco mais fraco, e sendo um pouco encerado, você não pode trabalhar com papel muito liso, porque senão ele vai ficando saturado. Acontece o que aconteceu com aquele desenho que eu mostrei para vocês, que eu perdi o desenho. Então por isso que eu escolhi um papel um pouco mais texturizado para a gente fazer esse desenho e driblar essa característica do papel, porque pode ser uma dificuldade se você não usar o papel certo, tá ok? Vamos agora à escolha das cores. Como você pode ver, eu já separei as cores que eu vou usar, mas eu vou mostrar como que eu escolho as cores para o desenho. Aqui, ó, a gente tem duas cartelas de cores. Então, são todas essas que eu escolhi para o desenho e mais essa variedade de cores aqui. Pode ver que tem cores bem vibrantes. E o pigmento dele no papel é bem parecido com a cor que a gente tem aqui por fora. Então isso é bem interessante. Na hora da gente escolher, é só a gente olhar o que a gente está vendo aqui mesmo na pintura dele. Porque tem lápis que a pintura de fora não condiz com o pigmento. E aqui eu gostei, que é bem similar mesmo. Você risca e percebe que é bem parecido. Então, ó, cores bem vibrantes, verdes, amarelos, vermelho, roxo. Tem inúmeras cores aqui pra gente fazer desenhos bem vibrantes, bem colorido, bem interessante. Aqui eu separei essas aqui mais neutras, que é mais próximo da foto que a gente tem de referência. Então eu vou explicar como que eu escolho as cores para o desenho. Como eu disse, eu não sou nenhum especialista. Eu aprendi a técnica do desenho realista colorido sozinho. E claro, vendo outros artistas desenhando, videozinhos que você vai aprendendo com vários. Então não posso dizer que tudo veio da minha cabeça, claro que não. A gente vê outras pessoas fazendo, assimila como que pode ser feito e na prática você vai encontrando caminhos, jeito próprio de fazer, certo? Então eu quero falar aqui sobre como que eu faço para escolher as cores e deixar bem claro que eu não levo muito em conta
os códigos, o lance de me ater aos nomes das cores, aquele conhecimento de mistura de cores, todo esse conhecimento artístico mesmo que vai mais para a pintura, que eu não tenho, mas que mesmo assim eu consigo escolher as cores e fazer o desenho, então eu quero tentar compartilhar isso com vocês, de uma forma que vocês também entendam e consigam replicar nos desenhos de vocês, tá ok? Bom, primeiro, vamos falar dessa imagem que a gente tem de referência, começar pelo olho. Para escolher a cor aqui, é simples. Primeiro, preto, né? Óbvio, tem preto no desenho em várias partes, sombra bem escura aqui, a íris, que é bem preta, os fios, cílios, enfim, tem bastante coisa preta, então o preto é sempre muito importante pra gente no desenho. Então vamos já separar ele. Outra cor que eu vejo, tem um tom de marrom, só que é um marrom meio canela, é um marrom meio avermelhado, tem um marrom meio cor de mel, assim. Então ele não é aquele marrom opaco, aquele marrom neutro, assim, ele é um marrom mais indo pro mel. Então por isso que eu já separei alguns tons de marrom. Tem vários tons. Por quê? Esses tons de marrom, eu vou usar eles tanto na parte interna do olho, quanto no sombreamento da pele. Por quê? Ó? Vamos falar só da íris primeiro. Aqui eu tenho esse marrom, que na verdade é canela. Se a gente passar ele aqui no lápis, esse tom, eu vejo ele um pouco aqui dentro, tá vendo? Principalmente em volta desses brilhos da textura. Aí tem um tom mais escuro também. Olha esse, Bordeaux. Ele é um marrom mais avermelhado, mais indo pro vinho, assim. Aqui, eu vejo ele bem pouquinho aqui, assim. Parece que tem um tomzinho meio avermelhado, mas bem sutil. Mas mesmo assim, a gente vai acabar usando ele ali. Tem o marrom terra, que ele é bem parecido com aquele primeiro, só que ele é mais avermelhado. E esse daqui sim, ele já se encaixa bem nesse tom que a gente está vendo aqui dentro, em volta dos brilhos, tá vendo? Então é o que eu falei, eu passo no papel e penso, bom, esse daqui vai dar certo para fazer essa parte aqui. Eu vou só visualizando mesmo, vou comparando o tom que eu vejo aqui com aquele ali. Marrom telha. Ó, é bem interessante esse marrom. Ele é um marrom mais cerâmica, né? Meio avermelhado, que a gente pode até ter um pouquinho aqui dentro. Tem um tom meio avermelhado aqui dentro da íris, mas é bem pouquinho. E esse marrom eu vou usar também na pele, porque esse sombreamento da pele, onde vai ficando mais escuro, a gente vai usar vários tons de marrom para construir ele, ok? Marrom comum. Esse marrom também eu vou usar um pouco dentro do olho para fazer as partes de sombra e também bastante no sombreamento da pele. Todo esse tom mais escuro a gente vai preencher ele com vários tons de marrom, conforme eu disse. O ocre, ele já é um tom bem amarelado, que se eu usar, eu vou usar muito pouco, porque ele é muito amarelo, tá vendo? Aqui dentro do olho, talvez eu use um pouquinho para dar esse tom mel que a gente vê aí, mas se eu usar vai ser bem pouquinho mesmo. Já esse marrom escuro, a gente vai usar ele bastante. Olha, é bem escuro. Vai dar pra gente trabalhar alguns detalhes dentro do olho. E principalmente as sombras. Todas essas sombras a gente vai trabalhar bastante com esse marrom escuro. Tem esse chocolate, que é um cinza, mas é um cinza meio marronzado também. É bem interessante também para fazer as sombras. Esse outro cinza escuro, aquele que eu mostrei antes é o chocolate, esse daqui já é o cinza escuro mesmo. Ele já é um pouco mais claro, é bom para a gente ter um pouco mais de controle, a gente quer fazer um pouco mais claro. E tem também o cinza neblina, ó, aqui já é bem interessante também para fazer alguns degradês. Por exemplo, aqui dentro do olho, a gente vê
que é um tom claro. A gente acha que a gente fala que é o branco do olho, mas se a gente reparar, não é branco. Tem tons de marrom, tons de cinza, meio avermelhado, meio azulado. E esse cinza neblina, ele tem um tom meio azulado que vai dar certo para a gente passar por cima desse efeito branco para não ficar tão branco. Então, vai ser bem interessante para isso. E também aqui nos dedos, que tem essas partes bem claras, que vai dar certo esse tom aqui também. O branco, claro, por cima, para arrematar, para fechar a camada ali, a gente passa o branco por cima. É claro que aqui ele não vai pegar. E sobrou alguns tons de rosa e vermelho que a gente vai usar também. Vermelho puro. Esse vermelho, só vermelho, ó, vermelho comum, a gente vai usar alguma coisinha, talvez, de sombra aqui dentro do olho, mas principalmente para essa tinta que ela passou ali no rosto. Nos dedos também tá sujo, então a gente vai usar o vermelho. Tem esse outro vermelho aqui, que é o vermelho escuro, que ele já vai ser bem interessante, porque ó, você pode ver que ele já fica bem próximo a esse, aquilo que eu falei no começo. Eu não vou muito pelo nome, pelo código da cor. Eu passo no papel e penso, bom, esse daqui vai dar certo para fazer ali. Aí eu vou aplicar só um pouco de marrom, um pouco de preto para dar os degradês, as sombras, mas o tom principal com esses dois eu já consigo construir. Tom de rosa, tem esse rosa salmão que eu já mostrei. É legal para o tom da pele. Tem esse rosa nude, que vai ser bem interessante. Porque ó, pode ver que a diferença entre eles é que esse daqui é mais vermelhado e esse daqui é um pouco mais amarelado. Então são tons diferentes que compõem a pele. Se a gente observar aqui, ó, a gente vê tons de rosa, tons de marrom, tons de rosa meio avermelhado, tons de rosa mais amarelado. Então a gente vê esses tons junto com os tons de marrom aqui dentro. Tem esse outro também, o bege, que ele já é mais amarelado ainda, ó. A gente pode usar ele talvez um pouco em algumas partes aí, para não ficar aquele tom muito rosado, muito artificial. Esse tom já vai deixar um pouco mais natural também em algumas partes. E por fim, esse pó de arroz, que é um rosa bem clarinho, bem parecido com esse, só que com um pigmento bem fraquinho, justamente para você fazer um tom bem claro. Por exemplo, aqui dentro do olho tem um rosa, que a gente pode usar esse também, para chegar no tom, para você ter facilidade de chegar no tom, sem ficar muito escuro. Bom, dos lápis é isso. Essas são as cores que a gente separou para usar, que estão todas, conforme eu falei. Eu não tenho nenhum método assim, eu aprendi sozinho, então essa é a forma que eu escolho e estou transmitindo aqui para vocês a forma que eu faço. Os lápis são esses, e a gente vai usar também caneta Nanquim. Aqui eu tenho uma caneta da Faber-Castell, Nanquim. Ela tem a ponta bem fina. A gente vai usar para fazer os fios, como você pode ver, fios dos cílios, da sobrancelha, até mesmo do cabelo. A gente vai fazer onde é mais grosso com o lápis mesmo, e esses fios fininhos assim com a caneta. E pode ser qualquer tipo de caneta, não precisa ser essa. Eu gosto da Nanquim porque ela tem bastante precisão, tem a ponta bem fina, a tinta dela é bem líquida, então é bem interessante de usar. Mas você pode usar também até mesmo uma caneta Bic preta, se você quiser. Você consegue um efeito bem interessante, porque ela vai ter mais precisão do que o lápis. E uma caneta que eu usei bastante já por um tempo é aquela gel da Mitsubishi, aquela Uniball. Aquela sim é uma que eu substituiria se o caso eu não pudesse usar essa, porque a Mitsubishi de gel preta, ela tem a tinta também bem líquida, ela tem um tom bem preto e também é muito interessante de usar. Então fica essa dica aí para você, caso você queira complementar o seu lápis usando uma caneta para ter mais precisão, para fazer os detalhes e fios pretos, ok? Bom, galera, agora na hora de fazer o traço do desenho, a gente vai fazer diferente. Eu vou usar o celular. Tem uma galera aí que pergunta como faz para tirar o traço a partir do celular sem uma impressão. Aqui eu tenho, na verdade, uma impressão em foto que eu fiz numa casa de fotografia. Eles imprimem na hora, né, nesse tamanho. E eu
fiz essa impressão para a gente, na hora de fazer o preenchimento, ter uma base melhor das cores, porque quando você imprime num papel sulfite comum, com uma impressora normal, você perde um pouco as cores, fica um pouco desbotado e tal. Aqui eu quis fazer na impressão assim de foto mesmo, para a gente ter uma fidelidade melhor assim, de cores e tentar reproduzir esses tons no desenho, beleza? Mas a gente vai usar o celular para fazer o traço, até porque eu quero fazer um enquadramento um pouco diferente, que eu já deixei aqui na tela, ó. Quero fazer quadrado e não retangular assim, então aqui ele vai vir um pouquinho para baixo. Eu quero fazer também um pouco mais largo do que está aqui, então a gente vai usar o celular com esse aplicativo Grid Maker for Drawing. Baixei ele aqui, gratuito, você pode baixar também. E nele você consegue deixar a imagem em preto e branco, mas aqui eu já tinha deixado a imagem em preto e branco antes, já tinha recortado ela no formato que eu quero, e eu vou usar o programinha só para fazer as linhas ali do grid. E aí que a gente vai fazer? Vai usar a régua para medir esses quadradinhos e ver o tamanho que vai dar aqui no papel. Então eu vou cortar o papel no tamanho certo, vou reproduzir as linhas que tiver aqui no programa, aqui no papel, e depois que eu tiver tudo quadriculado montado aqui, eu uso o celular como referência e vou desenhando dentro daqueles quadradinhos, o desenho, vou fazendo o traço dessa referência aí, tá ok? Então vamos lá. Bom, aqui ó, eu já falei, o nome do programa é Grid Maker for Drawing. Aqui eu já abri a imagem e aqui a gente ativa o grid. O que acontece? Aqui ele está com 5 por 5. A imagem que eu tenho, ela é quadrada, então eu tenho que usar um formato de grid quadrado também. Ou seja, se for linhas, tem que ser 4 linhas e 4 colunas, ou 5, 5, para que mantenha cada quadradinho desse exatamente quadrado e não retangular. Então, ó, vou vir aqui, colunas, vou definir 4. Vamos ver como que fica. Ele ficou com 4 colunas, mas ele está com 5 linhas. Então eu tenho que vir aqui nas linhas, colocar 4 também. Aí sim, tá vendo? Ele ficou com 4 por 4. Então cada quadradinho desse ficou bem quadrado. E eu acho que ficou um tanto suficiente de quadrados. Não ficou tantos quadradinhos assim para atrapalhar. E também não ficou faltando. Então acho que esses quadradinhos que eu tenho aqui na imagem já é suficiente para conseguir fazer o traço. Vou vir aqui também, ó, a cor do grid, vou colocar vermelho. E vou aumentar um pouquinho a espessura dele. Aqui, ó, Stroke Width, vou colocar 3. Para ficar um pouco mais visível. Depois que a gente fez isso, só salvar a imagem. Vou lá na galeria, abro a imagem aqui. E agora é o seguinte, ó, eu vou definir o tamanho que eu vou fazer o desenho. Não vou fazer desse tamanho que está na tela, claro. Eu vou dar um zoom nele, eu vou experimentar clicar 2 vezes para ele expandir o tamanho máximo da imagem. Ó, desse tamanho máximo, você vê que já fica bem mais interessante. O olho fica mais visível, né? Os detalhes. Vamos ver que tamanho que tá esses quadradinhos aí. Aqui eu venho com a régua. Ó, tá dando quase 5. Tá um pouco grande. Vamos ver que tamanho que tem essa foto de referência. A foto tem 12. Vou ver se eu faço com 14 ou 15, mais ou menos. Então, ó, se eu fizer cada quadradinho desse com 3,5, aí ele vai dar 3 mais 3,5 mais 3,5, 7. 7 mais 7, 14. Ou seja, se eu deixar cada quadradinho desse com 3,5 cm, eu vou ter uma imagem com uma largura de 14 centímetros, que vai pegar daqui até aqui, ó. Então eu já tenho um tamanho interessante para trabalhar, mais ou menos isso que eu quero. Se eu fizer com 4 centímetros, vai ficar com 16, né? Ele vai ser um pouquinho maior que essa folha. 16, ele vai vir desse tamanho. Também fica interessante, mas como o desenho vai ser quadrado, vai ficar um quadrado muito grande, tá vendo?
Então eu quero fazer ele um pouquinho menor, vou fazer com 14 mesmo. Então defini o tamanho, vou aqui ajustar o tamanho da imagem. É isso, ó, 3,5, certo? Então, ó, olhando aqui, eu já consigo ter uma visão legal, assim, dos detalhes, tá vendo? Ó, tudo isso dá pra gente reproduzir bem depois na hora de fazer o desenho. Bom, defini o tamanho, vamos então passar essas medidas aqui para o papel do desenho. Vou pegar o canto da folha aqui em cima, para eu aproveitar ele quadradinho aqui no canto e eu não perder muito do papel para sobrar um pouco aqui para eu fazer outras coisas depois. Então vamos fazer o seguinte, 3,5, então vai dar 14, né? Vou medir 14 aqui. Galera, esse método que eu estou fazendo aqui é a primeira vez, então desculpa aí se não ficar tão bom assim, se a explicação ficar um pouco confusa. Só você ir olhando com calma que você vai entender que é mais fácil do que parece. E eu acredito que vai ser uma boa assim para a gente fazer desenhos nesse estilo realista, sem depender de impressão, né? Ainda mais se a gente não tem impressora em casa, você não precisar de pedir para alguém ou de ter que ir em algum lugar para imprimir. Você consegue só com a imagem ou no celular ou no computador fazer o grid nela, medir mesmo na tela e transferir as medidas para o papel. Depois disso é só fazer o quadriculado e copiar, que a gente vai seguir aqui mostrando como vou fazer o traço. Pronto, tá aí, galera. Temos o papel então no formato, tá um tamanho legal, ó. Ó, comparando com o tamanho da lapiseira, ó. Não vai ficar um desenho grande, vai ficar um pouco maior do que esse, ó. Tá vendo? Vai ser um formato interessante pra gente trabalhar. Transferir então os quadradinhos aí. Vou pôr a medida de 3,5 nas beiradas. 3,5. Fazer assim, ó. Marquei esse 3,5 aí e vou usar um pedaço de papel mesmo, até esse pedaço que sobrou aqui, para transferir o restante das medidas. Tá aí então os quadradinhos feitos. Agora vamos começar a transferir o traço então. Aqui eu já vou usar um pedaço de papel embaixo da minha mão para não ficar suando o contato da mão direto com o papel do desenho. Então já tem que proteger, já trabalhar com bastante cuidado porque essa já é a superfície que a gente vai trabalhar o desenho. Para fazer o traço eu vou usar o lápis H, Faber-Castell mesmo. Ele está com a ponta fina, não está tão afiada assim. Tá uma ponta boa para a gente fazer o traço. E vamos começar aqui pelo centro do olho, né? Seguinte, ó, eu não vou fazer só no olho. Eu vou pegar algumas medidas aqui na tela mesmo. Vou primeiro conferir se tá certinho ali, se não perdeu o tamanho, né, do quadradinho. E eu vou começar a pegar umas medidas ali pra gente começar a tirar esse traço. Vou colocar ele aqui. Eu vou marcar a linha aqui do meio. A linha aqui da pálpebra embaixo. Pálpebra em cima. A linha da... Ó, aqui eu vou marcar com uma seta, ó, para eu saber que é a linha do grid. E as outras são as linhas que cortam ali que, das arestas, né, do desenho. Transferir as linhas. Esses fios, mechas, sobrancelha, eu não vou me ater muito assim a pegar medidas
exatas, milimétricas. Eu vou me preocupar mais com o formato do olho ali e dos dedos embaixo para a gente não perder as dimensões, as proporções deles. O restante vai mais na observação mesmo. E é isso, gente. Tá feito então o traço, como você viu aí. Dá um pouquinho de trabalho, porque na hora que a gente vai medir, a gente tem que tomar cuidado para não
encostar 2 dedos aqui na tela, senão já mexe o foco, né? Aliás, o zoom. Você aumenta ou diminui. Com o dedo só não tem problema, que você só movimenta a imagem e mantém o tamanho. Mas quando você encosta os dois, ele já abre ou fecha, e você já tem que vir e ajustar a medida de novo. Mas saiu, até que eu gostei do resultado. E dá pra gente fazer, sim, tranquilamente, um desenho usando essa forma aí de fazer o traço. Como você viu, a gente tira bastante medidas para ficar mais ou menos dentro das proporções. Não fica idêntico assim, igual um xerox, né? Igual você colocar por cima, mas acho que ficou legal, dá pra gente trabalhar legal, sim. Na primeira aula a gente vai parando por aqui. A gente vai deixar para começar o preenchimento na próxima aula, senão fica muito longa, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo até aqui. E eu vou deixar uns treinos para vocês praticarem. Vou mostrar aqui daqui a pouco. Enquanto isso, enquanto vocês esperam o próximo vídeo, eu vou deixar um treino aqui num pedaço de papel mesmo, para vocês ir praticando com o lápis de cor. E para quem quiser fazer junto esse desenho aqui, vou deixar também o link aqui na descrição, uma pasta do Drive com a foto de referência colorida do enquadramento que eu estou usando, essa preta e branca, vou deixar ela até com grid, para facilitar caso vocês queiram usar ela pelo celular, tá ok? E é só baixar aí. Quem quiser fazer o traço igual eu fiz, não precisa nem de imprimir. Gente que está em casa agora pode fazer o traço sem se preocupar, tá ok? Seguinte, ó, para quem já faz desenho realista, seja colorido ou preto e branco, já às vezes nem precisa fazer isso. Mas é para quem está começando, está chegando agora, a gente vai fazer um treino aqui para você praticar o controle e a leveza da mão. Então a gente vai fazer uns degradês com cores, começando numa cor mais escura e terminando numa cor mais clara. A gente vai misturar os tons, tá ok? Então aqui eu fiz 6 retângulos para a gente preencher, mas você pode fazer, encher uma folha. Não precisa fazer retângulos muito grandes, que vai dar muito trabalho para preencher. A ideia aqui é fazer menores, mas para você ir praticando essa transição, tá ok? Então, ó, vamos começar, por exemplo, com o preto. Aqui eu vou começar bem forte e venho trazendo ele bem escuro, e conforme eu vou avançando, eu vou aliviando o peso da mão. E perceba que eu vou indo e vindo, eu vou voltando onde está ficando falhado e vou corrigindo para ficar bem preenchido. Então eu tenho que tomar cuidado, além do sombreamento, de deixar ele bem preenchido, também de manter uma transição suave. Aqui eu não vou me preocupar muito com o acabamento em cima, é mais a transição assim, horizontal que eu quero. Conforme o lápis vai gastando, tem que dar uma giradinha nele para ele pegar a ponta mais aqui da mina dele, para ele ficar mais fino, né? Vamos pegar aqui agora um tom bem diferente, tipo vermelho. Mesmo esquema, bem escuro, bem forte aqui eu vou fazendo. Conforme eu vou avançando para o centro, eu vou aliviando o peso da mão. E ele vai se misturando. E aqui, ó, a ideia, você viu que eu comecei com o preto primeiro, é justamente para eu fazer tipo uma sombra e depois o vermelho vai invadindo o preto e fazendo uma transição, fazendo tipo uma sombra. Ó, vou forçando, ó. Então, ó, o segredo aqui, ó, que eu tô fazendo tudo forte mesmo, ó. O segredo aqui é o fundo. O preto tem que ser bem preenchido e tem uma transição suave. Aqui pode ver que fica um pouquinho marcada a transição, porque na hora que eu fiz com o preto, eu deveria ter vindo um pouquinho mais
avançando para cá bem suave. Eu posso vir depois, ó, não tem problema. Posso vir retocando, que ele ainda aceita dependendo de como você trabalhou. Se você não forçou demais, ele acaba aceitando ainda algumas camadas por cima. Certo? Então essa é a ideia do treino. Vamos fazer mais algumas cores aqui. Tá, então é isso. Esses são os treinos que eu vou passar para vocês aí. Pode ir praticando em casa. Quem tiver condições de ter uma caixa de lápis com mais cores, 48, 36 cores, provavelmente essas cores que a gente separou aqui para usar nesse desenho, vocês vão ter parecidas também. Agora, quem não tem, o jeito é misturar. Por exemplo, se você quer um vermelho meio... Aliás, se você quer um marrom meio avermelhado, você tem que passar uma camada de marrom, depois uma camada de vermelho e por último voltar com o marrom forçando assim para ficar aquele meio termo de vermelho, entende? Ou seja, você mistura cores para chegar naquela cor que você quer, tá ok? Bom, a gente vai ficando por aqui então e espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve aí, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E na próxima aula a gente já vai começar para valer esse desenho, já pelo olho, pela íris, pela pupila, fazendo toda a textura. Vai ser bem interessante, beleza? Então te aguardo aí no próximo. Até mais, abraço.